Olá, meu aluno, minha aluna, bem-vindo para a nossa revisão de alguns componentes químicos que nós encontramos na nossa playlist Bioquímica Celular dentro de Biologia Celular. Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores, tenha entendido, gostado e fixado aí. E agora alguns testes aí para você que servem como base para lembrar alguns termos maravilhosos dentro dessa biologia. Separamos compostos inorgânicos, água e sais minerais, compostos orgânicos, vitaminas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. E aí eu quero fazer um apanhadinho aí de 5 questões com vocês. O restante dos testes da lista você pratica, vê o gabarito, qualquer dúvida, manda para o sócio e a gente responde você. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, ative as notificações para que a aula chegue rapidamente até você e você não perca tempo para estudar e conseguir os seus objetivos. No teste número 1 nós temos a seguinte informação. As moléculas de água permanecem unidas entre si por uma propriedade chamada de adesão, capilaridade, coesão ou tensão superficial. Então, dessas propriedades, você vai marcar a letra C de casa, que vai ser a de coesão. Então, adesão era quando uma molécula de água unia-se a outras moléculas também chamadas de polares. Capilaridade é a capacidade que nós temos de olhar, por exemplo, para os vasos condutores de seiva. Tem um vaso lá chamado de xilema ou lenho. E o vaso lenhoso, o vaso em si, ele é muito fininho. E uma molécula de água se prende aqui, ó, fica presa. A nossa amiga molécula de água tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio com outra molécula de água. Então ela consegue se prender à parede. Isso a gente vai chamar de adesão. Tem outros compostos que são polares ali na parede. E uma molécula de água unida a outra, a gente vai chamar de coesão. A capilaridade foi proposta por Dixon como uma força importante para fazer a água subir. Tipo a pressão de água no interior de um tubo, que contribui para a subida da seiva no corpo dos vegetais. Então essa é a caracterização que nós teremos para a ideia de capilaridade. A letra D, tensão superficial. A tensão superficial é aquela caracterização de formação de uma fina película. Já que as moléculas de água têm uma capacidade de coesão uma com as outras, na interface ar-água não tem uma ligação e forma-se como se fosse uma pequena película. Os insetos nadam ali na superfície. Nadam é boa. Andam ali na superfície sem afundar nas moléculas de água ou sem afastá-las. Então, coesão, uma molécula de água ligada a outra molécula de água. Você lembra que a água é solvente universal? Você lembra de reações de hidrólise, que a água é um reagente? Reação de síntese, que a água é um produto. Você lembra que os seres vivos têm uma variação na quantidade de água, de acordo com a idade, a espécie e o metabolismo. E, obviamente, solvente universal. É uma molécula polar, interage com as outras e é essencial. Onde tem água, provavelmente tenha vida. Então, questão número 1, pensando em moléculas de água. Na 2, o xenical orlistat atua no sistema digestivo e impede que 30% das gorduras ingeridas em cada refeição sejam absorvidas pelo organismo, sendo desta forma eliminadas no intestino grosso. A ação de um medicamento concomitantemente comum com uma dieta equilibrada é capaz de produzir resultados demasiadamente satisfatórios. Um dos seus riscos é a diminuição de vitaminas no trato intestinal. Identifique das opções abaixo a vitamina que teria menor alteração na sua absorção devido ao uso do xenical. Então, se a gente pensar no xenical, no orlistat, que ele cita, ele impede a absorção de gorduras. Então, você tem que pensar na lipossolubilidade. Tem 4 das 5 alternativas que têm vitaminas chamadas de lipossolúveis. Então, se absorve menos gordura, as gorduras são essenciais estarem presentes na alimentação, as vitaminas estão dissolvidas ali, tendo gorduras, isso facilita a absorção. Então, a vitamina A, a vitamina D, E e K são lipossolúveis. A DEC, lembra?
lipossolúveis. Então, essa aqui é lipossolúvel, lipossolúvel, anota do ladinho. Essa aqui é lipossolúvel, essa aqui também é lipossolúvel, essa aqui é lipossolúvel. Então, essas 4 são vitaminas lipossolúveis. Se elas são solúveis em lipídios, se você toma um medicamento, o Orlistat, e você diminui a absorção de gordura, se você elimina essa gordura nas fezes, você vai diminuir a absorção da vitamina A, da D, da E e da K. Mas da vitamina C, você vai manter basicamente a mesma quantidade ou absorção. Vitamina C e vitaminas do complexo B são hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Então mantém basicamente a mesma absorção. Então ficamos com a alternativa B de biologia. Questão de número 3. Alguns minerais são essenciais para a manutenção da atividade celular, pois participam direta ou indiretamente de muitas funções celulares. Abaixo estão relacionados alguns desses minerais e a função exercida por eles. A alternativa incorreta é: letra A. O magnésio, juntamente com o ferro, faz parte da constituição da molécula da hemoglobina. B. O iodo constitui um elemento essencial na formação do hormônio da tireoide, a tiroxina. C. O cálcio é necessário ao mecanismo de contração muscular e ao processo de coagulação sanguínea. D. O enxofre faz parte da composição de aminoácidos como cisteína, cistina e metionina. E o sódio e o potássio estão envolvidos no mecanismo de polarização das membranas celulares. Questão bem específica, com algumas alternativas, citando, por exemplo, o enxofre. O enxofre pode sim, obviamente, estar ali como sulfatos, presente na água, em alimentos, a gente faz a ingestão, e o enxofre vai fazer parte da metionina, da cisteína, sim, que vão fazer parte ali de aminoácidos. E aí a gente vai ver na formação de proteínas. A alternativa E, sódio e potássio participam da formação e polarização de membrana? Sim, o sódio é o principal íon no meio extra. Então, os nossos neurônios são polarizados, são células carregadas eletricamente. Existe uma parcial positivo fora e negativo dentro. Então a membrana plasmática, com as suas proteínas, com a sua diferença em relação à passagem desses íons, separa o meio intra e o extra, e aí você cria ali uma diferença de cargas elétricas. Então, ok. A D, o enxofre faz parte da composição? Também ok. C, o cálcio é necessário para a contração, para a coagulação sanguínea, formação dos ossos, liberação de neurotransmissores. Então, ok. B, de biologia, o iodo constitui elemento na formação dos hormônios triiodotironina, T3, e T4, a tiroxina. Então, perfeito. Tireoide, glândula na região anterior da frente do pescoço. E o magnésio, juntamente com o ferro, faz parte da molécula de hemoglobina? Essa está errada. Escreve do ladinho, clorofila. E aí você vai associar a formação da clorofila à participação do magnésio. A hemoglobina tem na sua estrutura lá sais de ferro. Aí sim uma importância e um destaque legal para os sais de ferro na molécula de hemoglobina, de mioglobina, de citocromos. E o magnésio fazendo parte da clorofila. Então a incorreta, a mais bonita. Questão de número 4. Celulose fabricada em laboratório. Ou feita de uma equipe de químicos japoneses da Universidade de Kyoto. Eles conseguiram pela primeira vez sintetizar em laboratório o polímero natural mais abundante do planeta, a celulose. Existem mais de 50 polímeros de glicose. O modo como a interligação é feita dá à celulose uma das propriedades especiais. Na natureza, ela é o componente das células das plantas. Os químicos estão animados com a celulose sintética, pode se tornar uma importante matéria-prima para anticoagulantes e remédios que atacam tumores causados por vírus. Com base no texto e nas características da celulose, responde aos itens a seguir. Letra A. Em qual estrutura das células vegetais esse polímero sintetizado em laboratório pode ser encontrado? Qual a sua função nessa estrutura? B. Tanto polímeros naturais quanto sintéticos têm propriedades estruturais semelhantes. Explique o que é um polímero e cite 2 exemplos de polímeros encontrados nos seres vivos.
Então, na primeira situação, vamos encontrar celulose. A questão fala sobre celulose. A celulose é um polissacarídeo, e esse polissacarídeo é um polissacarídeo estrutural. Nós tínhamos lá polissacarídeos de reserva, amido e glicogênio. Polissacarídeo estrutural, quitina e celulose. Os mais famosos homopolissacarídeos, que eram resultados de repetição. Na parede celular, letra A pergunta qual a estrutura da célula. Na parede celular a gente vai encontrar a celulose. Função, ela vai dar forma, vai proteger, vai sustentar a célula vegetal. Então iam ganhar a pontuação máxima respondendo isso, você que vai para as questões discursivas em alguns vestibulares. Aqui no estado do Paraná, a Federal do Paraná e a UEL tem questões discursivas, então bora praticar. A B pergunta o que é um polímero. É um material composto de um grupo de moléculas que se repetem em cadeia. Então a gente fez lá a representação. Isso aqui é a glicose. Uma glicose mais uma molécula de glicose mais uma unidas através de ligação glicosídica formam um polímero de glicose. O amido, o glicogênio e a celulose são polímeros de glicose. Então essa unidade vai ficar se repetindo e se repetindo e se repetindo. Material composto de um grupo de moléculas que se repetem em cadeia. Isso é um polímero. Nos seres vivos, polissacarídeo, como amido, o glicogênio, a celulose, são exemplos. Agora, proteínas são polímeros de aminoácidos, veremos nos próximos encontros. Proteínas, polímeros de aminoácidos. Ácidos nucleicos são polímeros, ácidos nucleicos, polímeros de nucleotídeos. Então, esses são polímeros, estruturas que têm componentes que se repetem na sua estruturação química. Então, cuidado com a lembrança de carboidratos. 3 tipos: monossacarídeos, pentose e hexose. Disacarídeos, um tipo de oligosacarídeo, lactose, maltose e sacarose. E os polissacarídeos, amido, glicogênio, quitina, celulose. Nas suas anotações, mapinha, seus post-it, seus flashcards, seu note, onde você anotou para lembrar no cérebro e fazer as suas revisões, ok? Questão 5. Vitaminas são substâncias orgânicas necessárias ao funcionamento adequado do organismo. Assim, identifique o que for correto sobre os sintomas de deficiência das suas fontes alimentares e suas fontes alimentares. 01. A coagulação do sangue é prejudicada pela carência da vitamina K, cuja fonte alimentar são os vegetais verdes, entre outros exemplos. O escorbuto surge no organismo humano em consequência da alimentação deficitária em vitamina C. Os vegetais vermelhos, como a beterraba e o pimentão, são as principais fontes alimentares da vitamina D. A vitamina E previne a doença conhecida como pelagra. A doença conhecida por beriberi surge em decorrência da vitamina beriberi, em decorrência da deficiência da vitamina A. Se nós olharmos para cada um desses participantes queridos e maravilhosos, a parcial 01 é uma parcial, vamos lá, é uma parcial correta. Se a gente for olhar para 01, tá ali, coagulação do sangue, prejudicada por falta de vitamina K? Sim. É encontrado em vegetais verdes folhosos e teoricamente escuros? Sim. Então a gente tem essa fonte, vitamina K ou filoquinona, vai atuar no fígado e vai estimular a produção da protrombina. Então a gente tem essa relação importante. Na parcial 02, desculpa que eu estou projetando aqui no meu computador. 02, o escorbuto surge no organismo humano em consequência da alimentação deficitária em vitamina C. Sem a vitamina C, escorbuto pega você. E vitamina C de cítrica. Então frutas cítricas, suquinho gostoso de acerola, laranja e limão, doses de vitamina C. E aí a gente vê o funcionamento adequado. Agora, a outra parcial 04, vegetais vermelhos como a beterraba e o pimentão são as principais fontes de vitamina A. Então isso aqui é falso, põe aí uma vitamina A ou retinol. A vitamina D você tem precursores dele em determinados alimentos.
Nós sintetizamos a partir do colesterol na pele, depois fígado, rins, e o calcitriol vai estar ativo lá para funcionar. Então esses vegetais coloridos são fontes de carotenos e os carotenos são precursores da vitamina A. Na parcial 8, a vitamina E previne a doença conhecida como pellagra. Falso. Essa vitamina é B1, B2, B3. Se a gente for olhar para o complexo de vitaminas B, a nicotinamida ou vitamina B3 era importante para a prevenção da pellagra, dermatite, pele áspera. Se nós olharmos para a doença que ele chama de pellagra, vitamina B3, a falta da vitamina E está associada à esterilidade e a não manutenção da gestação dos filhotinhos. Então há abortos. E na parcial 16, sumiu da minha tela só um pouquinho, nós temos a 16 falando em doença conhecida como beriberi, surge em decorrência da vitamina ou a deficiência na vitamina B1. Então, nas vitaminas do complexo B, a pellagra está associada à falta da B3 e o beriberi à falta da vitamina B1. A falta da vitamina A está associado à cegueira noturna e também associado à xeroftalmia. Então, lesões aí ou na córnea, xeroftalmia ressecada, ou ausência dos pigmentos visuais lá na retina. Tentei passar aqui por um teste falando sobre água, aqui classificação e solubilidade de vitaminas e aqui as avitaminoses e fontes, que é essencial, alguns sais minerais e carboidratos. O restante dos testes que estão aí, para vocês brincarem, se divertirem, qualquer coisa mandem, tiro a dúvida de vocês. Espero que tenham me entendido, um bom estudo sempre para todos vocês. Abração do Sócio.